Serenidade e Insight, por Ajahn Mahabua Nyanasampanno. As pessoas, em sua maioria, cuidam de seus corpos, mas não cuidam de suas mentes. É por isso que, mesmo que elas possam experimentar prazer físico, até certo ponto, elas não têm muito prazer mental. O principal fator, a mente, raramente sente prazer, mesmo quando há prazer no fator menor, o corpo. O corpo é um fator menor quando comparado com a mente. A mente é o principal fator em cada pessoa, mas em vez de cuidar bem desse fator importante, essa base para o corpo, nós quase nunca cuidamos dela. Se a mente não fosse mais sólida e duradoura do que o corpo, teria se desintegrado há muito tempo e não teria sido capaz de supervisionar o corpo. Mas a razão pela qual tem sido capaz é porque ela é sólida e duradoura o suficiente para resistir à investida das várias coisas que estão sempre em contato com ela, ou seja, as visões, sons, cheiros, sabores, sensações tácteis que fluem através do olho, ouvido, nariz, língua e corpo. Elas se reúnem na mente, da mesma forma que todos os rios correm juntos e se reúnem no mar. Todos os tipos de preocupações inúteis e sujas fluem na mente o tempo todo, transformando-a de algo precioso em uma lata de lixo. É por isso que não podemos encontrar nenhuma maravilha, qualquer felicidade com ela desse jeito. Então, receber treinamento no Dhamma da mente é algo muito importante por ser ela o fator importante dentro de nós. Se a mente tem Dhamma e razão dentro dela, então o que ela exibe em palavras e atos é correto e bom, raramente erra o alvo. Quaisquer que sejam suas ações, elas raramente erram o alvo. O coração será sempre feliz e o corpo bastante normal. Se as doenças surgirem no corpo, elas não vão causar nenhum problema que terá um efeito sobre a mente, ou irão criar qualquer tipo de doença mental. Mas quando as contaminações enchem o coração, elas o deixam perturbado e triste. Se simplesmente se queixarem dos efeitos sem remover as causas, não vai adiantar nada. Por esse motivo, a maneira correta de agir é ter certeza de que você não irá perder o seu nascimento como um ser humano. Quantos anos se passaram desde o dia de seu nascimento até agora? Quantos meses e anos você já experimentou? Quanto trabalho? Quanto sofrimento? Quanto você ganhou de todas as várias coisas que você encontrou? Alguma vez você já registrou essas coisas para ver o quanto você lucrou ou perdeu? Quando você deixar esta vida e for para a próxima, o que você vai ter com você como provisões básicas para o que vem pela frente? O trabalho do mundo é algo que você pode fazer até que você morra, e você nunca vai chegar ao fim do mesmo. Não importa o que, você vai ter que deixá-lo para trás quando morrer. No que diz respeito ao trabalho do mundo, só no dia em que você morrer você vai estar livre dele. É assim para todos. Não importa quem somos, não importa onde vivemos, nenhum de nós está livre. Nós só somos liberados do trabalho para ir morrer. Por quê? Porque a morte transcende todo o trabalho, que tem que ser abandonado no momento da morte. É um problema. Se esperarmos para abastecer a mente somente quando tivermos tempo livre, nós nunca teremos muito tempo livre. Seremos escravos do trabalho até o dia de nossa morte. É no dia de nossa morte que estaremos liberados do trabalho, liberados para ir morrer. Assim, enquanto ainda estamos vivos e capazes de pensar sobre as coisas, sobre ambas,
tanto as coisas dentro de nós como as coisas externas, devemos nos apressar e fazer um esforço em todas as atividades que serão em nosso benefício. Ainda há tempo para começar e, em particular, para meditar. Esse é um alimento e sustento extremamente importante para a mente. É chamado de Dhamma, o medicamento do Dhamma, medicamento que pode curar a mente de sua inquietação e ansiedade, dando origem ao prazer da paz, porque temos a comida do Dhamma para nos alimentar. Como primeiro passo no treinamento da mente, somos ensinados a escolher um tema Dhamma, um objeto de meditação, um campo de trabalho ou cultivo, em Pali Kamatana, ou um meio de controlar e cuidar da mente. Caso contrário, ela irá se perder para fora em suas antigas ocupações habituais e causar sofrimento e insatisfação ao ponto em que ficamos constantemente perturbados e distraídos. É por isso que somos ensinados a meditar sobre Buddho, Dhammo, Sangho, estar consciente da respiração, ou combinar Buddho com a respiração, pensando Bud com a inspiração e Do com a expiração. Ou outra técnica, outro objeto de meditação que parecer mais adequado ao nosso temperamento. Ao focar nesses objetos de meditação, você deve focar sua consciência exclusivamente no coração. Por exemplo, quando você se concentrar na entrada e saída da respiração, torne-se consciente de cada vez que a respiração entra e cada vez que ela sai, até o fim do tempo que você definiu para meditar. Você pode se concentrar na sensação da respiração em qualquer ponto que parecer mais proeminente em sua consciência. Qualquer que seja o ponto em que a sensação da respiração seja mais clara, como a ponta do nariz, por exemplo. Esse é o ponto que você deve focar, o ponto que você deve estar atento. Certifique-se de que você saiba quando a respiração entra e quando ela sai. Se você quiser, você pode combiná-la com Buddho, pensando Bud com a inspiração e Do com a expiração. Mantenha sua atenção exclusivamente na respiração. Você não tem que ir pensar sobre quaisquer outras questões fora do trabalho que você está fazendo, que seria se concentrar na respiração no momento presente. Dessa forma, Sati gradualmente se torna mais estável e contínua. A mente não terá qualquer chance de escapar em direção às várias preocupações que possam causar mal. Ela vai decidir se ficar mais e mais em silêncio. Ao mesmo tempo, a respiração, que era grosseira ou evidente quando você começou a se concentrar, irá gradualmente tornar-se mais e mais refinada. Pode até chegar ao estágio em que ela desaparece por completo do seu senso de consciência. Isso é porque ela é tão refinada que desaparece. Nesse momento não há respiração e só o estar ciente permanece. Esta é uma das coisas que podem acontecer na sua meditação. O coração nesse momento é muito tranquilo e muito surpreendente. A respiração desapareceu sem deixar rastro, e o corpo desaparece no mesmo instante. O que isso significa é que desapareceu a capacidade de sentir o corpo, não que o corpo realmente desapareceu do lugar em que você está. Ele ainda está sentado ali, mas a sua consciência não está envolvida com qualquer sentido de corpo. Simplesmente há um conhecer puro e simples, independente. Isso é chamado de a mente quieta. A mente em si mesma, neste nível, desenvolve-se uma sensação estranha, misteriosa e surpreendente de prazer. Assim que a mente se torna calma e desembaraçada de todas as atividades, não há nenhum sentido de tempo ou lugar, porque a mente não está dando significado a qualquer coisa com pensamentos de tempo ou lugar.
Há simplesmente um estar ciente que se mantém nesse estado. Esse é o sentimento de prazer que pode vir da meditação. Você pode, se quiser chamá-lo, de um dos frutos da meditação. Quanto àqueles que repetirem Budo como seu tema, objeto de meditação, o mesmo tipo de coisa acontece. Você pode também se concentrar em Budo sem coordenação com a respiração, simplesmente estar ciente de cada repetição de Budo, Budo, Budo. Você não precisa pensar em como os resultados vão aparecer. Talvez alguém tentou assustá-lo, dizendo, cuidado, se você meditar, você pode ter uma visão assim, assado, e então você vai ficar louco. Há muitas pessoas que dizem esse tipo de coisa, mas na maioria das vezes, elas mesmas nunca meditaram. Elas só gostam de sair por aí dizendo essas coisas para assustar as pessoas que estão muito dispostas a acreditar nesse tipo de coisa. Porque elas são pessoas da mesma espécie, pessoas que precipitadamente acreditam nessas coisas, precipitadamente ficam com medo. Rapidamente encontram desculpas para serem preguiçosas, de modo que elas acabam nunca meditando. Portanto, fique atento em relação a pessoas como esta, porque existem todos os tipos de anti-budistas rondando em círculos budistas. Não diga que eu não avisei. Pessoas com princípios que viram como resultado da meditação a relação de causa e efeito dentro de si não vão acreditar nesses tipos de comentários. Por quê? Porque o Buda, ao ensinar ao mundo, não ensinou para trazer loucura. Ele não era um professor louco, então como ele poderia ensinar o mundo a ser louco? Quando as pessoas que praticam o Dhamma seguem-o corretamente, de acordo com os princípios que ele ensinou, como elas podem ficar loucas? Está fora de questão. Portanto, não se iluda acreditando em tais coisas, ou você vai perder uma oportunidade muito preciosa. Agora, pode acontecer de pessoas enlouquecerem quando meditam porque elas se desviam do Dhamma e deixam sua mente desviar-se dos princípios ensinados pelo Buda. Por exemplo, enquanto elas estão repetindo Budo, Budo, a si mesmas, elas direcionam as suas mentes para verem isso ou saber daquilo, e em seguida ficam tão empolgadas com o que elas veem que elas esquecem a sua palavra de meditação e começam a acreditar em suas visões. Quando isso acontece, pode levar a maus resultados. No entanto, mesmo que pessoas como estas enlouquecem, outras pessoas tomam isso como uma desculpa para sair por aí criticando e dizendo que a meditação vai fazer você enlouquecer. Na verdade, quando você medita, não há nada que você tem que fazer. Basta se concentrar em repetir Budo, Budo na mente. Você não tem que pintar quadros em sua imaginação que o céu é assim, Nibbana é assim, que os seres celestiais são isto ou aquilo, como você aprendeu nos livros. As pessoas que realmente viram seres celestiais os viram com seu conhecimento intuitivo, sabendo de acordo com os princípios da natureza, mas nós vemos somente através de nossa imaginação, especulação e adivinhação. Às vezes, nós realmente nos enganamos com a nossa própria imaginação, porque gostamos desse tipo de coisa. E uma vez que nós nos enganamos, o resultado é a loucura, uma mente selvagem e inquieta, que não se mantém nos princípios do Dhamma. Algumas pessoas desse tipo realmente ficam loucas, por isso esta é uma armadilha em potencial. Devemos estar atentos. Assim, você não deve especular sobre os resultados. Basta trabalhar na repetição de sua palavra de meditação. Este é o trabalho que, uma vez que se torne contínuo, irá gradualmente produzir resultados, passo a passo. Não existe um tempo ou lugar que vai dar origem a resultados se você não fizer o trabalho. Este é o princípio importante que assegura sua meditação. Se a sua mente e a sua palavra de meditação se manterem em contato com o ar, você pode ter certeza de que nada assustador ou irritante vai acontecer. As mentiras que as pessoas que nunca meditaram possam dizer sobre a meditação
são simplesmente uma cortina de fumaça. Isso é tudo. Não há nenhuma verdade no que dizem. A verdade é o que eu disse a você agora, de acordo com os princípios do Dhamma que o Buda ensinou. Então comecem a meditar da maneira que eu expliquei, e você não vai ficar louco. Em vez disso, pode ter certeza que você ganhará apenas conhecimento para lidar tanto com o seu interior como com as atividades externas, e ao mesmo tempo, você vai desenvolver esplendor em seu coração. Quanto àqueles que praticam a atenção plena na respiração, há um ponto importante que eu ainda não expliquei totalmente. Quando você meditar ao nível onde a respiração torna-se refinada, mais e mais refinada, e a mente está consciente disso, etapa por etapa, até o ponto onde a respiração desaparece, deixando nada além de um saber puro e simples, pode acontecer que neste ponto você comece a ficar preocupado. E isso é uma outra maneira que você pode se enganar. Então eu gostaria de fazer algumas observações para que vocês entendam. Quando acontece da respiração desaparecer do seu senso de consciência, você pode começar a se preocupar. Ah, a respiração desapareceu. E agora, será que eu vou morrer? Se você pensa isso, você está enganando a si mesmo. Porque quando isso acontece, você certamente fica com medo de morrer. Como resultado, a respiração reaparece imediatamente. Dessa forma, isso será o mais longe que vai conseguir ir, e as coisas não vão mais ficar refinadas do que isso. Assim, para superar qualquer obstáculo que é criado quando a respiração desaparece durante a sua meditação, você deve dizer a si mesmo que, mesmo que a respiração desaparecer, a mente ainda está aqui com o corpo, então eu não morrerei. Isso é suficiente para se livrar do seu problema, do seu medo da morte. Este ponto é simplesmente uma distração momentânea. Da mesma forma, quando você está dormindo, que é parecido com estar morto, nesse momento você também não presta atenção na sua respiração, e você não morre. Quando você medita, a sua consciência está muito mais alerta e refinada do que isso. Você sabe que a respiração desapareceu por causa do estado de alerta de sua meditação. Então você está muito mais discriminativo do que quando você está dormindo. Mas, em vez disso, você fica com medo. Isso mostra que você não está consciente dos truques das suas contaminações. Assim, para estar ciente de seus truques, você deve lembrar-se da verdade. A respiração desapareceu, mas a mente ainda está com o corpo. Por isso não vou morrer. Só isso é suficiente para fazer a ruptura e levar a mente a um nível mais refinado, onde todo o corpo desaparece junto com a respiração. As contaminações não vão colidir com a sua consciência. Isso é chamado de chegar ao ponto de refinamento na meditação da respiração. Algumas pessoas podem ficar nesse nível por horas, outras não ficam muito tempo. Tudo depende da força individual do praticante. O que você vai ganhar como resultado nesse momento é o refinamento da mente, que é simplesmente ciência por si só, simplesmente consciente de si mesma naquele momento, que não está envolvida com quaisquer preocupações. Isso é chamado de unidirecionalidade da mente. É unificada com o estar consciente, não emparelhada com qualquer objeto ou palavra de meditação, porque neste momento deixou completamente de lado a sua palavra de meditação. Tudo o que resta é o estar ciente, ficar lá por si só. Isso se chama unificação da mente. Este é o caminho do desenvolvimento da meditação. Ele torna-se progressivamente mais claro para o coração da pessoa que está fazendo isso. Se você realmente seguir os princípios do Dhamma, do Buda, não há outro lugar em que você possa chegar. Você inevitavelmente chegará à verdade. Em outras palavras, os resultados que você recebe terão que estar de acordo com as causas que você vem praticando corretamente. Entretanto, quanto mais prazer você recebe quando a mente se aquieta,
esse pensamento vai bater-lhe de imediato. Isso que é prazer. Porque o prazer que você sente no coração nesse momento é diferente de qualquer outro prazer que você já experimentou. É um prazer mais misterioso e surpreendente do que qualquer outro prazer do mundo. É por isso que a religião tem durado até o presente. Se não fosse por isso, ela teria desaparecido há muito tempo, porque o seu sabor não teria sido páreo para os sabores do mundo. Ela não teria qualquer valor sólido, quaisquer maravilhas para competir com o mundo. Teria se curvado há muito tempo, porque ninguém iria ter se interessado o suficiente para mantê-la até o presente. Mas o fato de que continua é porque é mais vantajosa do que qualquer coisa dos três mundos. Nesta etapa da mente tranquila, nos é possível ver algo das maravilhas que se encontram dentro de nós, em nossos corpos e mentes. Anteriormente, nós nunca vimos as coisas distintas e surpreendentes que vêm da tranquilidade, mas agora que estamos meditando e a mente torna-se calma, elas se mostram. E agora que esses resultados apareceram, nós começamos a nos tornar persistentes. Nós fazemos o esforço, nós arrumamos tempo com toda a nossa vontade, porque nós ganhamos convicção a partir dos resultados que temos visto claramente. Agora, a questão de encontrar tempo, ou encontrar um lugar para meditar, ou acalmar a mente, ou fazer um esforço na área da mente, não é mais um problema. Uma vez que a mente se contenta em fazer essas coisas, ela encontra tempo para essas coisas por vontade própria. Esse é o passo no decurso da meditação. Este é o caminho quando meditamos. Nós temos que praticar, de modo a atingir o nível da meditação onde a mente se torna realmente tranquila. Em seguida, vem a etapa da sabedoria. Esta é a verdadeira meditação de insight. Na verdade, Vipassana significa a visão clara que vem de ter investigado com sabedoria. A palavra meditação abrange tanto a tranquilidade como o insight, mas normalmente dizemos que vamos para a prática de Vipassana, quando na verdade quer dizer simplesmente que vamos meditar. A meditação de insight real significa contemplar e investigar. Uma vez que a mente se torna clara e tranquila, ela é obrigada a desenvolver abordagens para usar quando nós fazemos a investigação e análise das propriedades físicas e dos khandhas, ou os tópicos da impermanência, sofrimento e não-eu. Nós lemos nos textos que qualquer coisa que é impermanente é dukkha, qualquer coisa que é dukkha é não-eu. Vimos outras pessoas envelhecerem, morrerem e serem separadas de seus entes queridos, mas devemos perceber que nós também estamos sujeitos à separação, nós também somos impermanentes, sujeitos ao sofrimento. Temos que trazer essas verdades para dentro, para nós mesmos. Nós crescemos e ficamos mais velhos dia após dia. Desde o dia do nosso nascimento, nos mantivemos crescendo progressivamente, mais e mais velhos, mudando, passo a passo. Isso é chamado de impermanência. A dor e o sofrimento estiveram presos conosco desde o dia em que nascemos, no momento em que saímos do útero, que quedamos inconscientes. Estávamos em choque, porque a dor era muito grande. Alguns bebês morrem no útero, alguns morrem no momento em que o deixam, porque eles não conseguem remover a grande dor. A dor e o sofrimento têm estado bem aqui com a gente, a partir do momento em que éramos pequenos, até o presente. Para onde estamos indo para abrigar tantas dúvidas sobre a impermanência, insatisfação e não-eu? Essas coisas estão amontoadas em cima de nós na medida certa em todos os momentos. Impermanência significa mudança a cada momento. Mesmo agora você está sentado aqui um período curto de tempo e você já está cansado. O corpo mudou, ele mudou do que era e começou a doer. Não eu. O que no corpo e nos khandhas mentais você pode segurar como tendo valor duradouro?
O corpo é simplesmente um bloco amalgamado dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Isso é tudo. Quanto aos khandas, existem 5. Khanda significa grupo, pilha ou coleção. O primeiro khanda, rupa, refere-se ao corpo. Vedana refere-se a sentir prazer, dor ou nem prazer nem dor. Trata-se de outro grupo ou amontoado. Sanya refere-se à memória. É o que dá significado e sentido às coisas. Sankara se refere ao pensamento e imaginação. Vijnana refere-se à consciência que surge sempre que os olhos se encontram com um objeto visual, o ouvido se encontra com um som e assim por diante. Ao todo, essas coisas são chamadas de 5 agregados. Então, onde há algo com substância nessas 5 pilhas nas quais vocês podem segurar dizendo: "Isso sou eu"? Isso é a meditação de insight, que separa as coisas para encontrar a verdade em nossos próprios corpos e mentes. Mas porque nós somos ignorantes e incapazes de ver a verdade, dizemos que isso sou eu, isso é o meu eu, isso é meu. Quando qualquer uma dessas coisas mudam, ficamos tristes, chateados e deprimidos. Há muitas pessoas que se tornam doentes mentais, porque o seu pensamento vai todo para fora dos limites. Doença mental aqui significa o sofrimento mental ou a perturbação que todos nós sofremos, não necessariamente as doenças mentais pesadas onde as pessoas perdem seus sentidos e saem de suas mentes. Quando investigamos, separando as propriedades e khandas com a nossa sabedoria dessa forma, vamos ver que a nossa sabedoria pode desenvolver técnicas e abordagens capazes de cortar etapa por etapa as contaminações, até que ela possa cortar todas as impurezas relacionadas com os 5 khandas. Quando dizemos aquilo sou eu, isso sou eu, é porque a mente e os khandas parecem ser a mesma coisa, por isso não podemos distingui-los. Quando a sabedoria analisou e investigou-os através do poder do conhecimento, que tem se desenvolvido para um alto nível de proficiência, a pessoa pode separar essas coisas. Ela sabe: este é o corpo, este é o sentir, esta é a memória, este é o pensamento, esta é a consciência. O corpo é o corpo, essa coisa é essa coisa, mas não somos isso ou aquilo. Podemos distingui-los e separá-los passo a passo, até que podemos separar o coração das contaminações e impurezas que estão enterradas dentro dele. E nada é deixado no coração. Esse é o lugar onde ele é chamado verdadeiramente Budo. O resultado da prática da meditação, quando chegar à fase final, é que o coração se torna verdadeiramente Budo, assim como o Budo do Senhor Buda. Isso não significa que é o mesmo Budo que o dele. Em vez disso, significa que, em comparação, a nossa pureza é igual à pureza dele, mas que a sua gama de qualidades como um Buda é maior do que a nossa, como discípulos, em linha com o maior poder de suas capacidades e potenciais, que são assuntos à parte da questão da pureza. As capacidades de uma pessoa podem ser conhecidas ao ouvir seus ensinamentos. O conhecimento do Buda tem de estar em linha com o seu nível, enquanto que os dos discípulos está em plena sintonia com os níveis deles, mas em relação à questão da pureza, eles são todos iguais. O Buda ensinou: não há nada superior que a ausência das impurezas. Desde o Buda até seu último discípulo Arahant, a pureza deles são iguais, sem gradações. Aqui é onde a semelhança se encontra. Este é o resultado do desenvolvimento da mente através da meditação. Nós praticamos isso passo a passo, a remoção das impurezas, passo a passo, até que todas sejam absolutamente eliminadas, deixando nada além de pureza. Esta pureza é o que experimenta o nível máximo de felicidade.
Não há nada maior do que esta forma de felicidade. Chama-se mais alta qualidade transcendente, uma qualidade que transcende o mundo. Transcendendo o mundo significa que transcende as propriedades físicas, transcende os khandas, transcende tudo. Não há nada superior a essa coisa que é pura. Este é o fruto da meditação. O Buda alcançou isso antes de qualquer um no mundo, naqueles dias, e tem liderado o caminho para todos os budistas que praticam os seus passos, até aqueles de nós que praticam atualmente. O Buda ensinou a religião de modo sensato, em termos de causa e efeito. Devemos seguir em linha com os princípios que ele ensinou, e os efeitos aparecerão com certeza em conformidade com as causas. Onde existem as causas, os resultados têm que aparecer. Se as pessoas praticarem corretamente e em consonância com os princípios do Dhamma que ele ensinou, como é que elas não encontrarão os resultados? O Dhamma é um Dhamma bem ensinado, não é algo que deixa de mãos vazias. Assim, como pode aqueles que o praticam não colher resultados? Quando as pessoas falam que os caminhos, fruições e Nibbana desapareceram, para onde eles desapareceram? Eles desapareceram para aqueles que não estão interessados na prática. Mesmo no tempo do Buda, essas coisas não existiam para aqueles que não estavam interessados. Mas essas coisas existiam para aqueles que estão interessados e praticam em consonância com os princípios que o Buda ensinou. O mesmo vale para o presente. O caminho do meio é sempre bem no centro da verdade. É certo, no alvo, sempre apropriado para a remoção das impurezas. Não importa qual a corrupção, não importa o tipo. Ela não pode nunca escapar do poder deste caminho do meio. Por isso, este caminho é um Dhamma absolutamente certo para remover as impurezas dos seres do mundo. É chamado o caminho do meio. O caminho do meio de agora e o caminho do meio do tempo do Buda. Como eles podem ser diferentes? Não há nenhuma diferença entre eles, porque eles são o mesmo bem ensinado Dhamma. As impurezas são as mesmas agora como eram no passado. O caminho do meio, a ferramenta para removê-las, é o mesmo agora como era no passado. Quando usá-lo para eliminar as impurezas, como podem não serem eliminadas? O poder da nossa prática correta, de acordo com os princípios do caminho do meio, vai ter que dar os mesmos resultados agora como deu no passado. Mas os caminhos, fruições e Nibbana não existem para aqueles que não praticam, não importa o tempo ou a época. Eles existem apenas para aqueles que praticam. E eles aparecem em maior ou menor grau de acordo com a força da prática de cada indivíduo. É assim que é. Isso é chamado de Dhamma bem ensinado. O Dhamma que leva aqueles que o praticam para longe do sofrimento e descontentamento, passo a passo, até que sejam absolutamente livres. Não existe nada que supere o Dhamma do Buda em remover completamente as impurezas do coração. É por isso que podemos estar confiantes em nossa prática. Não há ninguém no mundo que pode falar mais corretamente e com precisão em um professor em que não existem mais impurezas. Um professor que fala corretamente sobre a verdade. O Buda nunca falava de forma desonesta ou enganosa, como ocorre no mundo. Coisas como fraude é uma forma de impureza. O Dhamma é algo que tem que ser falado abertamente, sem rodeios, em linha com a verdade. Quando as pessoas praticam de acordo com a verdade, como é que eles não sabem a verdade? Elas irão saber. Isto é onde a grandeza reside. Ela não reside em qualquer outro lugar. Portanto, não vá duvidar e ficar tateando como cegos alheios ao Dhamma, o representante do Buda, enchendo a nossa nação. Em conclusão, peço que todos vocês peguem isso e pensem a respeito. Se há alguma coisa que eu disse aqui que foi muito difícil de bater com os seus ouvidos ou corações, peço seu perdão, porque o Dhamma de hoje foi Dhamma da floresta. Ou seja, o Dhamma aprendido com a prática, em vez do estudo de livros. Espero que seja pelo menos de alguma utilidade para todos vocês.